Oi, gente, eu sou Fábia Lima. E eu sou Heraldo Andrade. E tá começando mais um episódio do nosso Grito da Ilha. Não, depois eu falo isso. Ó, a gente vai começar falando do clássico ontem, né? Clássico dos clássicos. Mas eu acho que antes da gente começar a falar dos clássicos, uma notícia que saiu sexta-feira, que abalou aí as estruturas, movimentou, digamos assim, os bastidores do esporte, né? Um pouquinho antes, né? Um dia antes do clássico. Rolou lá a informação que, acho que foi até Yuri Romão que começou a falar sobre isso, né? De que Juba não queria ficar no esporte. Isso. Foi algo assim. Porque todo mundo sabe que o esporte já vem tentando renovar com Juba há um bom tempo, né? Quase um ano já. E a partir do mês que vem, parece que a partir de março, ele já pode assinar um pré-contrato com qualquer outro clube. Ele tem contrato com o esporte até 31 de agosto. Isso, desse ano, né? O esporte estava querendo que ele ficasse pelo menos até o final do ano. Não é isso? E surgiu essa questão aí e tem um disse-me-disse, digamos assim. Yuri Romão diz uma coisa, o empresário de Juba diz outra coisa, acho que é o diretor de futebol. O executivo de futebol também diz outra coisa, então assim... Segundo o Yuri Romão, o empresário e o próprio Juba disse para o executivo de futebol diz que não quer permanecer. Não queria jogar uma Série A ou fazer um futebol internacional. Porque eu não acho que ele esteja errado não, sabe? Com relação a Juba, assim, eu não acho que ele esteja errado e querer buscar outras coisas, até porque a gente sabe que uma carreira de jogador de futebol tem o seu prazo, digamos assim, de validade, né? Então, o que ele puder fazer um menino novo, e se ele tiver que sair mesmo, eu não acho que ele esteja errado, não. Agora, eu acho que precisa ser uma coisa bem falada com todo mundo, sabe? Para que não seja uma coisa que até depois ele saia e... Não saia com complicações. Como tantos já aconteceram assim, que até hoje tem problema, né? Com relação à torcida e tal. Mas eu acho que se ele realmente quiser sair, se for uma coisa boa para ele, para o esporte, para todo mundo, que ele vai e que ele seja feliz, né? Que eu acho que também não adianta a gente querer ficar com um jogador que não quer jogar no esporte, se for esse o caso. O esporte quer que ele, pelo menos, mantenha um contrato aí até dezembro, né? Renova até dezembro. Até o final do ano, até para ter essa questão, até para se pensar direitinho também, né? No que vai ser feito, para que não aconteça como o caso de Mikael, né? Não é Mikael, né? É Mikael. O que voltou agora do Internacional é Mikael, né? Pra que não aconteça com o Mikael. O Mikael saiu do esporte, tava me cagou. Meu Deus, essa cacofonia aí não vou não. Me cagou, o cara fazia gol. Vou ficar calada. Aí, essa questão do Mikael, o Mikael vinha jogando muito bem, acabou saindo lá, eu acho de uma forma mais prematura, Fábia, que foi mais prematuro, tanto é que depois ele voltou, que não deu muito certo, aí foi pro Internacional, agora já foi para outro clube lá, que eu não lembro agora qual foi. Então, assim, eu acho que é uma coisa que precisa ser pensada dos todos os lados, principalmente do jogador, né? A questão de Juba mesmo, é novo, precisa ser bem assessorado aí. De carreira aí, é complicado. Assim, acaba sendo que aconteceu com o Everton Felipe. Não vamos falar desse aí, não. Esse aí eu acho melhor a gente nem tocar, não dá muito cartaz pra ele, não, porque eu acho que ele tá querendo... Não, esse aí eu não quero falar, não. Mas então é isso, né? A gente fica aqui acompanhando essa questão de Juba. Aí tinha essa questão de que Juba poderia não jogar no jogo de ontem, né? Mas ele acabou jogando, foi relacionado, jogou e tal. E a gente fica acompanhando e que seja uma coisa boa para os dois lados, né? A gente precisa lembrar sempre, lógico, que Juba é o melhor, acho que atualmente o melhor jogador do esporte, assim, mais consistente, né? O que vem jogando melhor e tal. É o garçom do time, né? Mas a gente também precisa pensar que o esporte é além de Juba, né? O esporte é maior do que qualquer um jogador, entendeu? Então, eu acho que precisa ser feito o que for melhor para o esporte, desde antemão, primeiro de tudo, e depois pensar nessa questão e chegar em um acordo, né, cara? Porque você sair assim, de um jeito... E agora também é uma coisa que é muito ruim, porque, tipo, já aconteceu com o Mikael, aconteceu com o Maílson, aconteceu, né? Não são os primeiros, nem vão ser os últimos, que acontece essa questão de querer deixar o clube e tal. Eu acho também que tem uma falta de valorização, assim, da galera que vem da base, principalmente esse menino da base, assim, sabe? Mas eu acho que isso é coisa pra outro o salário momento. de Juba mesmo deve ser baixíssimo.
Disseram, até o empresário falando que não, o Sport, não sei se foi o Yuri Romão, se foi uma outra pessoa, disse que não tinha condições de pagar o salário que o Juba estava pedindo, que era muito alto e tal. O empresário, em contrapartida, disse que nunca pediu um salário alto. Então, assim, fica um pelo outro, sabe? A gente fica ali no meio sem saber. Não sabe quem é que tá falando. Então, assim, desde o que a gente viu ali que aconteceu com aquele outro treinador lá, eu também não gosto de citar o nome, a gente fica meio, né, com essa questão, mas que seja resolvido bem para os dois, tanto para o jogador quanto para o clube, porque Juba é um menino bom, pô. Eu gosto só de Juba, eu gosto de Juba jogando e tal. Então que isso seja resolvido da melhor forma para o Sport e para Luciano Juba. Falando nisso, né, agora vamos entrar no clássico em si. Náutico e Sport foi ontem nos aflitos pela 9h30 da noite, pela nona rodada. Pela 9ª rodada. Sim, o jogo antes era de 4h30, mudou para 8, esse negócio que sempre está acontecendo. 8h30, né? 8h30. Sempre está acontecendo no campeonato pernambucano, principalmente, que são essas mudanças de horário, mudança de... que a gente já cansa de falar disso daqui. Vamos falar do clássico dos clássicos? Para mim não é clássico, certo? Torcedor do Náutico aí que me desculpe, mas para mim isso não é um clássico. Clássico para mim é quando o Santa Cruz mesmo acabou. Mas é o terceiro mais antigo do Brasil. Então, né? Ficando atrás de quem, Heraldo? De Botafogo e Fluminense. Que é o clássico vovô. Internacional. Clássico Grenal, vovô. Né? Botafogo e Fluminense. E o Grenal, Grêmio e Internacional. Certo. Vamos começar com uma escalação de ontem? Bora. Renan, Everton, Thierry, Sabino, Cariús, Fabinho, Pedro Martins, Jorginho, Juba, Edinho e Love. Dessa escalação aí, a gente vai até falar isso mais pra frente, mas mais 2 caras saíram machucados, né, no jogo de ontem. E é uma coisa que vem preocupando todo mundo, que não sei se uma insistência de Anderson de manter a galera, isso acaba desgastando, sabe? Até ouvi uma coisinha que ele falou sobre isso. Mas vamos começar o minuto a minuto? Bora. No primeiro tempo? Vai, Heraldo. Bora, 9 minutos, no começo do jogo, tem a boa chegada no Náutico, tem um cruzamento de Souza lá na área, aí Júlio, aquele que renovou agora com o Náutico, né? O da confusão, né? O da confusão. Esse. Dá uma cabeçada, mas vai por cima do gol. Aí o Náutico já começou melhor, né? Assim, os 20 primeiros minutos. Aí 16 minutos, Jorginho passa uma bola pra Juba pelo meio, dá uma lapada de longe, pô. Aí o goleiro espalma. 18 minutos, Juba dá uma enfiada de bola pra Cariús, entra na área, mas é travado pelo jogador do Náutico. Tava ligado no Náutico. Tava ligado. Também, né? Tava. 25 minutos, Sabino tenta de cabeça, de um cruzamento de escanteio, mas pega fraco. 27 minutos, Pedro Martins passa por todo mundo. Tem uma jogada individual lá, passa por meio de 2, depois passa por meio de mais 2. É uma jogada bonita, né? Dá uma travada lá no meio da área. Aí 30 minutos, gol do Sport. Wagner Love ajeitou lá no meio. A Everton pegou de longe, pô. Uma lapada. E Everton faz gol no Náutico, né? Gosta de fazer gol no Náutico. Everton veio da base também, né? Deu uma bomba, pô. O goleiro nem pulou pro lado certo, mas não chegou na bola, não. Sim. Aí 34 minutos. Começou a esquentar lá o tempo no jogo, né? Pedro Martins perdeu a cabeça, né? Foi. Assim, tem um lance que a bola ficou quicando lá perto da lateral do Sport. Aí, tipo, ele só precisava esperar a bola sair, né? Pra lateral. Mas não, ele chegou chutando. Mas ele não precisaria dar um bombão da bexiga como ele deu em direção à torcida do Náutico, né? A gente sempre fala aqui de violência fora do estádio, que é uma coisa que, sinceramente, você vê um jogador... É um menino novo ainda. Acho que mesmo o caso de Júlio lá, assim... Júlio que foi aquele cara que deu coisa pra torcida, não foi? Outra vez. Mas assim, do Náutico que eu tô falando. Mas essa questão de Pedro é uma coisa que você vê que é um menino novo, imaturo, que acaba no calor do jogo, de clássico. Achando que é a coisa certa. Porque a gente sabe que esse momento, pra gente, torcedor, já é um jogo diferenciado. Pro jogador também deve ser, ainda mais vindo da base e tal, vendo toda essa questão que envolve. Mas isso começou uma briga, né, generalizada, que envolveu o banco, envolveu muita coisa e poderia ter sido evitado. Anderson Moreira ter sido eu vou até chegar nessa questão também. Porque... Anderson Moreira até falou que conversaram com o Pedro Martins sobre isso, que realmente não é uma coisa que eles querem que se repitam, né? É uma coisa errada, tal.
que ele entende lá, mas também era um jogo para que tivesse um juiz que tivesse um pulso mais forte. Por quê? Em vários lances do primeiro tempo, os jogadores do Náutico estavam chegando muito forte nos jogadores do Sport e não estava acontecendo nada, isso desde sabe? o começo do jogo. Então assim, faltou pulso de um juiz. Eu acho que para você apitar um clássico, independente de qual seja, você precisa ter um juiz que saiba segurar bem o jogo. Sabe? Júlio também tava muito esquentadinho. Demorou pra levar um cartão. Sem querer atrapalhar o jogo, eu tô falando na questão de árbitro, sem querer aparecer mais do que o futebol das equipes e tal. Mas um árbitro que seja ali forte, não forte e tal, mas que seja firme ali. Daronco não. Não é daronco não, mas que seja firme e que consiga levar aquele jogo de uma forma, entendesse? Mas não como aconteceu ontem. Porque se o juiz, desde o começo, tivesse barrando esse tipo de jogada, sabe? Tivesse dando, calma aí, pro boy, outro boy, Júlio, é outro pirraia, tava indo pra cima de Sabino, tava fazendo um monte de coisa, querendo arrumar confusão. Então, assim, eu acho que você precisa ter a arbitragem daqui, a FPF, a bexiga toda, precisa colocar na cabeça que um clássico não é um jogo igual a outro. Um clássico precisa ter uma equipe de arbitragem muito bem trabalhada ali, entendeu? Porque senão isso acaba gerando muita confusão, acaba gerando briga dentro dos próprios jogadores, se o juiz não fizer nada, se o juiz não chegar ali e impor moral, aqui não dá não, vamos parar com isso e tal. E não foi o que aconteceu ontem, né? Mas vamos lá. E aproveitando para falar que foi um jogo de torcida única, entre aspas, né? Bem aspas. Porque depois desses lances aí, começou a aparecer uns infiltrados da torcida, assim, supostamente da torcida do Sport, não tinha dizendo nada não, mas assim... Estavam sem camisa e tal, né? Mas aí teve uma briga, saiu sendo chutado. Aquela questão que a gente já fala, assim, de que já se tinha falado, muita gente estava falando, principalmente no Twitter, que teriam alguns torcedores do Sport que a polícia disse que não, vamos identificar, vamos não sei o que, identificou nada, que a galera entrou, houve confusão, a polícia demorou para poder fazer as coisas, entendeu? Tinha gente lá, até no rádio o cara tava dizendo que tinha uns 12 caras em cima de um só, e a polícia demorou que só a bexiga pra chegar, entendeu? Só porque era torcida única, não, velho. Mais uma vez, prova que torcida única não resolve nada não, entendeu? Acho que precisa ter um policiamento fazendo o seu trabalho certo ali, entendeu? Mas eu não vou entrar nessa questão não, porque toda vez eu falo isso, eu tô vendo a hora eu ser processada. Ou presa. Sim, mas aí voltando pro jogo, depois desse lance aí, teve uma chegada boa do Náutico. Vitor Ferraz recebeu uma bola lá no meio, de frente pra área, mas ele pegou mal na bola. Pra sorte da gente, eles também não eram tão bons não, viu? O Sport tá errando muito o chute, pô. E o Náutico também, a gente viu que também tá ruim, né? De mira. Aí 43 minutos, teve uma falta pro Náutico, de longe, pô. Mas Souza é miserável, né, na falta, pô. Ele deu um chute e passou pra direita assim de Renan, mas Renan conseguiu pegar. Ficou todinho pra pegar a bola. Não sei que milagre, porque esse cara não me passa confiança nenhuma, Renan. Não passa segurança não. Mas ele deu umas defesas boas assim, né? Deu, mas eu acho que não foi aquele jogo que você diga, poxa, esse cara aí tá bom pra ter contrato até 2024 não, entendeu? Não. Pra mim não tá não, isso não. Aí o juiz deu 4 minutos de acréscimo. Primeiro tempo. Não, é engraçado porque teve toda uma confusão que ficou parado mais de 4 minutos, entendeu? E o juiz ainda ficou nessa aí, deu só 4 minutos e tal. Foi, aí Náutico terminou melhor na questão de posse de bola, né? 62%, mas jogo, e 30% do Sport. Só que aí quem tava ganhando é o Sport, né? Posse de bola não tem esse negócio de ganhar jogo não e tal. Aí quando voltou pro segundo tempo, ele fez umas substituições. Edinho saiu machucado, entrou Lamandeira e saiu Pedro Martins, tava amarelado por conta da confusão todinha. Que até Anderson Moreira tava dizendo que tirou Pedro Martins porque acreditava que realmente isso iria acontecer, que os jogadores do Náutico iriam forçar muito ele ali e ele poderia ser expulso e seria pior ainda para o Sport, né? Lembrando que ele levou o 3º cartão amarelo, ele fica de fora do próximo jogo do Sport no Campeonato Pernambucano. Então o Sport, que será contra o Caruaru City, mas ele tudo indica que poderá jogar na terça-feira, que vai ser contra o Ceará, que já é pela Copa do Nordeste. Sim.
Aí acabou o primeiro tempo, né? Aí, primeiro minuto do segundo tempo, pô, o Náutico foi lá e marcou um gol. O Júnior chegou lá no fundo de campo. Não foi? Júnior chegou no fundo de campo, mandou a bola rasteira pra pequena área. E aí, Gabriel Santiago marcou o gol do Náutico. Tava lá, a bola ficou sobrando, ele chutou. Não tinha nem como. Tinha nada não pra fazer. Deu uma cochilada, né? A zaga cochilou aí. Cochilou, todo mundo ficou cochilando. E levou um gol que não tem nem o que você falar. A galera dormiu mesmo ali. Foi. 2 minutos, a Labandeira ficou de cara a cara com o goleiro do Náutico, pô. E tentou por cima, dar um totalzinho por cima do goleiro, mas não conseguiu. Às 5 minutos, Labandeira bateu um escanteio, mas foi tentar bater um escanteio, mas a torcida do Náutico começou a jogar uns objetos, né? Até Vitor Ferraz ficou colhendo ali e tal, mas o juiz vai botar na cima. Mas tem que colocar, entendeu? Assim, porque aí você fala, não sei o que, isso tudo rolando com torcida única, né? Torcida única. E mais uma coisa assim que a gente tem que falar, porque esse jogo, mais do que nunca a gente viu, é um clássico, como toda vez todo mundo fala disso, o clássico é um jogo realmente diferente de ser jogado, mas que o Sport ainda teve chances de fazer, mas de novo, perdendo muito gol na cara, pô. Uhum. São coisas inadmissíveis, entendeu? Se você levar um gol, que foi até, inclusive, a gente vai falar mais pra frente, mas foi um gol nos acréscimos que o Sport levou. O Sport tava ganhando de 2-1, entendeu assim? Poderia ter sido 4-1. Poderia ter sido mais. Só o Wagner Lovas perdeu uns 2 gols na cara. Jorginho perdeu, Labandeira perdeu. Pelo amor de Deus, minha gente. Mas vamos continuar aqui minuto a minuto que a gente vai chegar nesses lances. 6 minutos. Agoniada. Tem uma jogada de Juba lá pelo meio. Ele passou pra Love, ajeitou, bateu, mas o goleiro pegou. 8 minutos. João Igor bateu de muito longe. Os caras nesse jogo estavam arriscando de longe, pô. Pelo menos isso, né? Não tava conseguindo entrar, né, também. Não, Aí o goleiro espalmou. Espalmou pro meio, o goleiro. A Jorginho pegou de frente e chutou pra cima. Fora. 16 minutos, teve o segundo gol do Sport. Love puxou um contra-ataque lá do meio de campo. Foi esse que ele deu uma arrancada. Antes do meio de campo, deu uma arrancada. Tartaruga Ninja lá. Tartaruga Ninja da ilha. A Náutico deu um vacilo, ele pegou a bola, aí passou pra Labandeira, aí Labandeira entrou na área, aí fez o que não fez no começo do jogo, né? Por 2 minutos lá, ele deu por cima do goleiro. 2-1 para o Sporting. Aí depois, 22 minutos, Everton sai machucado, entra Fábio, pirra da base também. E aí preocupa também, né? Porque Eduardo ainda tá machucado, a gente não sabe quando é que ele volta. E Everton agora machucado, também, né? E ele vai ter que improvisar alguém aí, né? Ele improvisou no jogo, ele improvisou Fabinho, né? Mas aí não. Mas provavelmente foi pode ser Chico aí que ele improvise. Eu tava lendo algumas coisas assim, pode ser que ele improvise Chico aí. Na lateral. Mas eu não sei não, essas questões aí de todo mundo se machucando, velho, a gente fala isso, né, caso o Eduardo não volte, do desgaste, né? Muitos jogos. São coisas que poderiam ter sido, eles poderiam ter sido poupados, poderiam. Isso poderia acontecer, mesmo que tivesse sido poupado, poderia. Mas isso poderia ter sido evitado também, entendeu? Aí sim, saiu o Jorginho, entrou... 29 minutos, sai o Jorginho, entra o Matheus Vargas. Ele entrou até bem, Mas eu ainda acho que o Sport precisa de um meia, beleza? Não precisa, porque Jorginho, sinceramente, até agora não convenceu. Não, nenhum dos dois convenceram ainda pra mim, tá? Essa questão de meia aí, não. Eu acho que o Sport tá improvisando com esses caras, porque, sinceramente, viu? 30 minutos tem uma tentativa lá de Love de cabeça. Lançamento de Matheus Vargas, só que foi por cima. E aí, 31 minutos, Love de novo, pô, tentou chutar, mas o goleiro pegou. Em cima do goleiro, né? Em cima do goleiro, pô, ele chutou. Aí 34 minutos ele sai. Wagner Love sai, entra Gabriel Santos. Aí deu aquele garra de novo no time, mas não fez muita coisa, não. Aí o juiz deu 6 minutos de acréscimo. Não sei porquê. Os que ele não deu, os dois que ele não deu no primeiro tempo, ele deu no segundo tempo, né? E Anderson Moreira até falou sobre isso na coletiva, que ele disse assim: eu não sei qual é o critério que o juiz tem. Tipo, no primeiro tempo, teve muita paralisação por causa da confusão, ele só deu 4 minutos. E, tipo, tava empate já, não foi? E quando foi no segundo tempo, aí ele fez, será que é porque quando o time da casa tá empatando, ganhando, tá bom? E quando o time da casa tá perdendo, a gente dá mais acréscimo até o time empatar, entendeu? Já aconteceu isso aí. Mas não, o pior é que já aconteceu isso aí nessa questão do esporte aqui. E tem também naquela questão lá do Porto e Retrô,
que o Porto ficou até, o Retrô ficou até empatar, entendeu? Foi 14 minutos. Entendeu? Coisas que não eram necessárias. Então, a gente precisa ver, a gente não, né? A galera precisa ver isso daí, mas todo mundo já fala disso e é mesmo que nada. É por isso que essa arbitragem daqui, muitos clubes ficam pé da vida com eles, entendeu? Porque não tem critério. Foi. E aí no finalzinho, né? 46 minutos, teve o gol do Náutico. Teve um cruzamento pra área. Souza ajeita de cabeça, a bola fica lá viva, quicando, e Vitor Ferraz vai. E Vitor Ferraz estava chegando muito, né? Ele chegando muito. Até já tava cansado, pra fazer mas um gol, assim. Tava indo muito pra cima. De novo, eu acho que o Sport, nesse jogo aí, a zaga do Sport deu uma cochilada muito massa, tá ligado? Não era aquela zaga que a gente tá acostumado a ver, não. Eu acho que faltou muito de Love também. Assim, ele participou dos lances dos gols, mas faltou aquele pé dele que a gente conhece. Faltou ele fazer gol, né? Eu acho que ele deveria usar a camisa 99 de novo, sabe? Porque ele voltou a usar a camisa 9. Faltou aquele chute que a gente falava que ele não perdia. Love, fazia. Pois tá, mas não tá. Tá tendo as oportunidades agora e não tá acontecendo. Nessa época que a gente dizia, se fosse Love fazia, ele usava a camisa 99. Vamos deixar aqui bem registrado, né? Ele caiu na maldição da camisa 9, pô. Sai dessa camisa 9, Wagner Love. Sai daí, volta pra 99 que é melhor. Filme que tá ganhando não se mexe, entendeu? E aí o público foi 5.226. Mas a galera do rádio, como sempre, achava que tinha mais, né? Tinha uns 6 mil, mais de 6 mil. A renda 62 mil. A gente sempre acha que tem mais, né? Eu sempre acho que tem mais, torcedor também. A renda foi 62.523,50 centavos. Mas foi um jogo tão morgadinho por parte da torcida, né? Teve a banda lá tocando e tal, morgada. Teve a fanfarra, mas não é. Vamos ver quando for do Sport. Não tem caldeirão, não. Isso é uma panelinha. E aí a tabela do Pernambucano. O fim da rodada ainda é hoje, né? O final da rodada. Vai ser Maguari e Central, de 6h30. E esse jogo do Santa Cruz é hoje? Esse jogo do Santa Cruz eu acho que tá adiado, ó. Sim. Não tem data não, Santa Cruz e Ibis. Não, porque eu pensei que era no domingo também, no mesmo horário. Então, mas aqui mas não, porque ali é tá Arthur Tavares. Sem data ainda. Sim. E a tabela, por enquanto, tá Sport em primeiro com 18 pontos, Retrô em segundo, 16. Já diminuiu essa diferença aí, viu? 2 pontos do Retrô pro Sport. O Sport se ligue, não. O Sport tá deixando de fazer muita coisa, viu? Tá em terceiro com 13 pontos, Salgueiro em quarto com 12, Santa Cruz em quinto com 11, Maguari em sexto com 10, Ibis em sétimo com 9. Olha aí, Ibis. Petrolina em oitavo com 9, Central em nono com 9, décimo Porto com 9 pontos, 11º Afogados com 7 pontos, 12º Belo Jardim com 2 pontos e 13º Caruaru City com 1 ponto. 1 ponto só. E lembrando que os 4 estão na zona de rebaixamento. Esses últimos aqui acho que já era. Belo Jardim, Caruaru City. É bem ruimzinho, né? Caruaru City. Acho que é a primeira vez que ele sobe, né? Primeira vez deles, eu acho. Primeira vez dele na Série A1. É A1 essa, né? Vem cá, esse jogo de Santa Cruz foi adiado? Não foi adiado? Como é que tá essa questão? Eu acho que essa semana deve... Eu não tô vendo em canto nenhum. Tem alguma notícia aí, mas dizer provavelmente que não vai tá ser, sendo né? adiado, pô. É aquele jogo da sexta-feira de carnaval. Sim, é um jogo que deveria ser adiado, sinceramente, viu? Porque numa sexta-feira de carnaval. Próximo jogo do Sport é a terceira rodada da Copa do Nordeste e vai ser contra o Ceará. Vai ser uma pedreirazinha, viu? De 9h30, dia 14. Vai ser uma pedreira e é um time machucado. Que o Sport vai enfrentar na Série B também, que o Ceará tá na Série B. O Ceará também tá vindo bem, assim, no seu campeonato regional e eu ia fazer igual o cara do Dazão agora, dizer que o Ceará tá jogando no campeonato pernambucano. O cara naquele jogo disse que o Sport era campeonato cearense, era líder do campeonato cearense, como conhece, né? Essa questão do Sport, o Sport agora vai enfrentar uma sequência de jogos bem puxadas e infelizmente com muitos desfalques, né, cara? Porque você vê que Pedro Martins está vindo bem, mas Ronaldo é o titular. Eduardo também está machucado. Dinho saiu. Entrou Everton, só que saiu machucado. Everton também machucado. Então, assim, vai enfrentar o Ceará. Se não adiarem o clássico, vai enfrentar o Santa Cruz. E depois pega um Bahia também, entendeu? Então, são jogos que vão ser
bem puxados pro esporte. 3 rodadas seguidas da Copa do Nordeste, né? Se continuar assim, né? O jogo do Santa Cruz. Né? Mas mesmo assim, estão vindo numa sequência de jogos muito grande. Não tem tempo para treinar. Anderson Moreira tá dizendo que não tem. Está tentando recuperar os caras que já não tem. Uma coisa também que ele falando ontem na coletiva de imprensa, perguntaram sobre a questão dos meninos da base. Aquela velha questão, né? Concordo com ele com algumas coisas e com outras não. Ele falou que meio que ele não chegou a se exaltar, sabe? Mas ele deu meio que uma desabafada ali, dizendo que a galera não entende, a galera fica perguntando essa questão direto. Não foi com essas palavras não, mas eu vou dizer do jeito que eu lembro. Então ele ficou dizendo assim, poxa, eu já ganhei 2 vezes a Copa São Paulo de campeão júnior, né? Não, Copa São Paulo Júnior aí, essa Copinha. Daí. Essa copinha aí, que eu não lembro mais não. Já ganhou 2 vezes na copinha, já revelou, se você pegar o histórico dele, já revelou alguns atletas, não sei o quê, mas que não entende, porque a galera tá sempre voltando nesse sentido, perguntando quem foi que ganhou a copinha, aí foi... Palmeiras, quantos dos meninos da base estão jogando no time principal? A galera calada. Quem foi o segundo lugar? Goiás. Quantos estão? Quantos na semifinal, dos times da semifinal, que tem jogadores da base no elenco principal? E ele disse que é uma coisa meio que ele achou uma falta de respeito isso ter sido perguntado, porque para ele aí eu concordo com ele, porque aí tudo tem o seu tempo certo de acontecer. Não adianta ele colocar o menino da base agora, como ele falou até que Pedro Martins no outro jogo foi vaiado, aí ele estava jogando bem, né? E vem jogando bem, né? É um menino que vem jogando bem, e um jogo que ele não faz bom, a galera vaia. Então, tipo, você coloca esse menino, aí você coloca um menino de novo, assim, aí o menino não faz um jogo bom, aí ele é vaiado. O quanto daquilo vai interferir no rendimento dele, entendeu? Então, acho que realmente precisa ser algo trabalhado, estruturado, para poder colocar os meninos da base. Ele falou, Fábio entrou ontem, entrou da base, entrou bem. O outro Davidson lá, se não tivesse levado o cartão amarelo, por reclamação, teria também entrado. Entendeu? Então, nesse sentido, eu concordo muito com ele, na questão de não querer colocar o carro na frente dos bois ou querer colocar os meninos na empolgação. Mas também acho que aconteceram jogos que os meninos da base poderiam ter entrado e poderia ter poupado os jogadores os titulares, entendeu? Vários jogos aí do campeonato pernambucano que daria para ter colocado os meninos da base e você já teria, quando você olharia ali e tal... Não tão desgastado, podia... Não, e é uma série de jogos que são bem puxadas, né? Então... Quanto você puder evitar desses caras, tudo bem. E podia ter evitado esses machucados aí, né? Poderia ter sido agora, assim, nesse sentido. E ele falando dos meninos e também aproveitou para dizer que ninguém no time dele entra por um outro motivo que não seja merecimento. Se você tá jogando, tá treinando bem, você vai entrar no time principal, independente de ser menino da base ou os titulares, entendeu? Se você não tá jogando bem, você não vai ter. Isso ele tava falando assim, e eu achei legal a gente pontuar aqui. E aí, tem mais alguma coisa? Eu acho que não tinha mais nada, não. A gente só... Não, eu não quero falar daquele outro jogador, não. Acho que tá bom. É esperar agora o próximo jogo, terça-feira, contra o Ceará. Pra gente ver como é que o Sport vai se comportar. Como é que vai ficar o time também. E ver essa questão, qual vai ser o time, né? Se Eduardo vai voltar agora, que eu não sei como é que tá a questão do Eduardo. Como foi essa questão, né? Se são lesões mesmo de Everton e Edinho. Everton até saiu chorando, né? Foi. Então acho que de Everton deve preocupar mais. De Edinho também saber como é que vão ser assim, e esperar para ver qual vai ser o time do Sport, mas lembrando que vai ser uma sequência muito puxada e que está sendo difícil de recuperar os atletas, né? Ele fala muito de desgaste, ele diz que não tá conseguindo treinar e que está tentando recuperar ao máximo os jogadores, que cada um vai responder de uma forma diferente, né? Então vamos ver como é que vai ser essa questão aí. Ficou ali a questão, esse clássico, acho que o primeiro clássico ficou aí, para mim, acho que o Sport ficou devendo, né? Na atuação, assim, a zaga ficou devendo, a galera ali na frente de novo perdendo muito gol,
Para mim, o Sport precisa ainda de um meia, porque eu acho que o Jorginho não tá muito bem, e Matheus também não vem, essas coisas todas. E fora isso, os caras precisam se cobrar, né, velho? Precisam calibrar ali. Love ontem saiu falando de incompetência e tal. Eu acho que em relação a ele, inclusive, de ter perdido os gols ali na cara. E Cariús também saiu muito arretado, porque nos últimos minutos, nos acréscimos, o Sport levar um gol assim, sabe? É complicado, eu acho que é o primeiro clássico, mas eles precisam trabalhar muito bem isso, porque vai vir uma sequência muito difícil, e se o Sport quer ganhar, o Sport precisa trabalhar muito e calibrar esses pés, porque sinceramente, não dá pra perder gol na cara do gol. Dito isso, e outra coisa, aqui falando mais uma vez que torcida única não é solução para nada. Dito isso também... Tinha torcedor do Sport lá, pô. Que torcida do Sport? Ronaldo e Eduardo tava lá. Foi! Meu Deus, eu sem óculos. Lembra que eu falei? Oxi, tem torcida do Sport aí. Aí Heraldo fez. Fábio, esse é Ronaldo e Eduardo. Meu Deus, eu tô sem óculos. Como é que eles entraram aí? Eu ainda falei, não foi? Como é que eles entraram aí? Fábia, isso é Ronaldo e Eduardo. Meu Deus, eu vou pegar meu óculos. Então é isso, minha gente. Esse foi o nosso episódio pelo Sport. Tudo.